Isso não é o exemplo claro de que nós, como pais, não temos problema em expor as nossas crianças à violência. E depois perguntarmos, quando estão na escola, as mesmas vão reproduzir a violência ou não? Acho que essa que é a questão. Agora, dizer que é uma relação direta não dá, mas é um exemplo concreto de se nós, como pais, não formos atentos, proteger as nossas crianças da violência, o que vai acontecer é que realmente elas viram violência. Agora, só para terminar esta primeira parte, é importante também entender por que a violência nas escolas, porque também isto tem um sentido, porque esta criança, por exemplo, podia ser violenta no bairro, podia ser violenta no shopping, podia ser violenta em qualquer outro sítio, mas a questão é por que há violência na escola. Agora, um relatório, quer dizer, lançado pelos serviços secretos americanos, analisando os vários casos, principalmente de violência armada, ele mostra o seguinte, que, de facto, 100% dos atos de violência ocorrem na escola porque é lá onde a pessoa que agride sentiu-se violada no sentido de que foi agredida fisicamente, foi agredida psicologicamente. Então, a ideia de ir para a escola, fazer a violência ou fazer a justiça com as suas próprias mãos, entre aspas. Então, o grande problema é que a escola também passa a ser um ponto onde os alunos sofrem essa violência. Só para terminar, dado da Unicef também mostra que entre 13 e 15 anos, quer dizer, pessoas nesta idade, 50% delas já sofreu violência, vamos dizer, dentro das escolas. E depois, o outro facto que é importante também é que, no caso moçambicano, cerca de 41%, se continua certo nos números, das raparigas, só um exemplo, sofrem assédio sexual. E este mesmo assédio sexual, ele é praticado até por gente adulta como professor. As crianças são um reflexo da sociedade em que nós vivemos. Estes miúdos são filhos de pessoas da minha idade. Então, a forma como eles se comportam tem mais a ver conosco. Quando digo conosco, estou a falar eu e tantos da minha idade, o Alberto da Cruz, a nossa geração de pais, eles retratam aquilo que nós somos como sociedade, a nossa geração de pais. Este é o retrato daquilo que nós somos. Se notar, estes meninos estão expostos a conteúdos de violência, de sexo explícito, de pornografia, todos os dias. Disse uma vez aqui na apresentação de uma das minhas sugestões de leitura que há uma doença pela pornografia, pelo sexo, pelo vender do corpo. Se olhar para a geração dos pais que nós somos, tanto homens como mulheres, a idolatria pelo corpo, o que é que nós expomos no nosso dia a dia, o que é que nós conversamos sobre sexualidade, a tara por sexo e por essas coisas todas, e por violência, solução para os nossos problemas sempre com violência. Não podia ser diferente para estes miúdos. Eles são o espelho daquilo que nós somos. Olhar para a parte da nossa geração, coabitamos nas mesmas casas, não temos vida de família, não sabemos o que é que os nossos filhos, o que é que eles consomem nos telefones, o que é que eles consomem na televisão, qual é o tempo que nós dedicamos para a educação dos filhos. Esta é uma geração de vaidosos e de pessoas tão egoístas, preocupadas consigo mesmo, que não querem assumir a sua responsabilidade como adultos e como pais. E como pais, a consequência é criar estas crianças e adolescentes que estão rebeldes, que não têm limites, são crianças que são educadas pelas redes sociais. Então, como é que tu lidas com esta situação? Tens que começar pelos próprios adultos. Nós temos que ter a nossa responsabilidade como pais, sentar, ter noção de que, como sociedade, nós estamos com uma crise ética, uma crise moral. Então, eu como pai, como chefe de família, tenho que sentar com a minha família, refletirmos sobre esta situação, procurarmos dar a volta. Mas a questão premente é sobre a escola.
Como é que a escola ela está ajustada a isso? Tenho quatro, cinco propostas. Primeiro é a criação de núcleos de proteção e escuta na escola, com psicólogos e com assistentes sociais. Temos aqui muitos psicólogos que estão a ser formados, assistentes sociais, que é suposto estarem nas escolas e não estão. Depois, nós temos que ter protocolos obrigatórios de denúncia e intervenção rápida nos casos em que são denunciados. Terceiro aspecto, reforço da presença cívica e policial nos arredores da escola, sem militarizar o espaço. Mas é um polícia e uma proteção cívica de gente que está preparada para lidar com isso. Não é só lançar a polícia para aquele lugar. Quarto aspecto, formação contínua de professores para lidar com traumas e sinais de risco. Significa que no nosso modelo de formação de professores, mais uma vez trago a formação 8+1, 8+2, 8+3, da 8ª classe, de um professor que ele próprio tem dificuldades de ler e escrever, mas que nós o estamos a colocar diante de uma turma de 80 crianças que não têm preparo para ver situações de traumas, sinais de risco das próprias crianças. Há também uma componente que é a educação digital nas escolas, campanhas públicas de consciencialização com envolvimento de influenciadores locais positivos. O que é exposto na nossa sociedade é uma sociedade que vive de exposição, de exaltação de bandidos, de exaltação de promíscuos e promíscuas. Então, é isto aqui, e de violência. Estas crianças crescem neste ambiente. Olhando para aquilo que são evidências científicas sobre o assunto de violência nas escolas, é que primeiro ir por regras, ou seja, nem mais violentas, coercivas, por exemplo, como condenação, ele não resolve o problema, aliás, cria caminhos para uma reincidência, ou seja, este indivíduo voltar a praticar o mesmo ato. Então, significa que essa proposta de que, ou a proposta somente de que tem que haver uma pena severa ou o menino pode ser castigado, acho que não é a mais acertada, pode fazer parte, mas temos que ver os outros tipos de intervenções, incluindo, por exemplo, uma reabilitação, que está dentro daquilo que o Dr. Helder falou, por exemplo, ser acompanhados por um psicólogo e por aí em diante. Agora, ir para a questão concreta da polícia, é engraçado que aqui na cidade de Maputo, por exemplo, se vamos até aquela zona, deve ser do Triunfo ou então Somachilo, onde está o hospital privado ali embaixo, tem muitas escolas, vamos assim dizer, chamadas as ditas escolas internacionais. Quando tu passas, ali tem polícia, tem polícia nossa, até com carros que vão guarnecer os ricos ali. Eu convido amanhã a STV passar ali pela escola americana, portuguesa, francesa. Tem polícia. Então, por que a polícia tem que proteger aqueles e não proteger os outros? Quer dizer, esta é uma sociedade igualitária. Então, o que eu estou a tentar dizer é que sim, há necessidade de segurança nas escolas, porque há lá uma violência que é reportada e que não há dúvidas. Agora, concordo que, dado o facto de que os recursos são escassos e não nos preparamos, talvez, para esse surto de violência, pode primeiro dar-se foco ou então especial atenção às escolas onde esta violência está a ocorrer com maior frequência, porque é ali que nós queremos estancar o problema, no sentido de que não queremos reportar casos similares, pelo menos a curto prazo, enquanto nos preparamos para fazer uma política mais duradoura. Então, isto seria, para mim, uma medida de curto prazo, que é necessária. Essas medidas são necessárias. Colocar lá a polícia, colocar lá a vigilância. Aliás, e aqui, porque parte dessa estrutura de proteção social fazem parte também as organizações da sociedade civil que educam as crianças, que trabalham nessas matérias. Então, estes grupos também podem se fazer a escola junto do Ministério da Educação e trabalharem juntos numa primeira fase
chamo isso de uma fase emergencial, mas é muito importante trabalhar naquilo que são as políticas de proteção social, que eu acho que é aqui onde está algum tipo de fraqueza, se olharmos para o lado do Estado. Quer dizer, a forma como as leis de proteção à violência são criadas e, sobretudo, o reinforcement dessas leis, ou seja, até que ponto que já existe, nós conseguimos implementar ou fazer valer as escolas. Então, é preciso, mais uma vez, olhar o problema numa perspectiva mais aberta e entender o papel de cada interveniente e, em conjunto, isto tem que ser, não pode ser apenas o trabalho do governo, porque sabemos que até está limitado, tem que ser o trabalho todo da mídia, tem que ser o trabalho das ONGs que trabalham contra a violência.